Falaremos agora sobre dois conceitos muito relevantes na área textual. O conceito de tipo textual e o conceito de gênero textual. Alguns autores vão chamar isso de tipologia discursiva e gênero discursivo. Nós vamos preferir nesse curso a nomenclatura textual, porque eu vou dar um pouco de uma pequena diferença do tipo do texto para o discurso. Então, eu vou preferir a nomenclatura texto. Bom, em relação aos tipos textuais, na verdade, um tipo textual, ele é um conjunto de traços linguísticos que você coloca numa sequência lógica e que você, portanto, vai dizer que esses textos, eles produzem um tipo. Bom, vamos tentar melhorar isso para vocês. Um tipo textual não é uma realidade de texto, não é um texto em si corporificado que eu pego, é um conceito. Se eu pego todos os textos que tem, por exemplo, adjetivos para mostrar como é um lugar, um objeto, uma pessoa, eu vou dizer que todos esses textos que existem por aí vão ter a mesma tipologia, que vai ser a descrição. Então, tipos são 5. A narração, a dissertação, a exposição, a descrição e a injunção. Então, esses 5 tipos textuais, todos eles vão ter um objetivo específico. Cada um vai querer uma coisa, descrever, dizer como é um lugar, uma pessoa, um objeto. A narração, contar uma história. Cada um tem o seu objetivo, que é o que nós vamos ver à frente, e cada um tem um conjunto de traços linguísticos. Então, todos os textos do mundo, texto real, que tiverem o objetivo de dizer como é um lugar, uma pessoa, um objeto, vão ser descritivos. Todos os textos do mundo que contarem uma história serão narrativos. Porém, a narração não é um texto em si, entendam isso, que eu toco. O texto em si vai ser, por exemplo, uma crônica. Peguei uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo. É uma crônica. Aquilo é um texto real. Quando eu olho esse texto real, conta uma história. Então, ele é parte de um tipo que se chama narrativo. Ou seja, tipo de texto, ele é um conceito. Quando falamos já nos gêneros textuais, a gente está dizendo que os gêneros são os textos reais. Real em termos de existência mesmo, aqueles textos que eu toco. Em termos de uso deles, eles têm o quê? Qual o objetivo? De regular a nossa vida. Se você parar para pensar, se texto é tudo que tem comunicação entre emissor e receptor, como nós vimos anteriormente, o que acontece? Toda vez que eu tenho um texto real na nossa sociedade, toda vez que eu tenho uma comunicação, eu tenho um texto. Então, por exemplo, se você vai fazer uma entrevista de emprego, você não vai com a mesma roupa que você vai assistir um futebol no final de semana. Isso faz diferença. Aquela roupa, ela é uma forma de comunicação, ela vai fazer diferença. Vai para uma entrevista de chinelinho de dedo. Então, isso é um texto também e regula a vida em sociedade. Então, tudo que está à nossa volta, que nos permite comunicação hoje, é chamado de gênero textual, porque é a realidade e que tem um uso social. Agora, esse uso social, a gente fala que ele é relativamente estável. Parece um conceito difícil, mas vamos tentar entender isso. Se eu pego, por exemplo, uma conta de telefone. Uma conta de telefone é um texto real, não é? Eu toco nele. Então, ele é um gênero de texto. Gênero, conta de telefone. Ele tem uma função na sociedade. Quando não tinha telefone, não tinha conta de telefone. O telefone hoje tem uma importância. Agora, ele tem uma estabilidade. Todo mundo que tem a conta de telefone vai ter ali o campo das informações, o número do telefone, o que é que eu liguei, o que eu usei. Porém, a minha conta de telefone não é igual à sua. E ela não é igual à sua, por quê? Porque em muitos casos, obviamente, eu liguei para um lugar e você ligou para outro. O que significa que, apesar dessa estabilidade estrutural, esse texto, ele tem diferenças. Por isso que não se fala estável, se fala relativamente estável. Se você pega, por exemplo, um bate-papo, cada bate-papo que a gente tem é diferente. Mas a gente sabe muito bem a diferença entre uma reunião e um bate-papo. Existe diferença no teor, na forma como se estrutura o texto. Então, todos têm um uso social, até a fofoca é um gênero. Existem pesquisas que mostram a importância da fofoca na sociedade. Então, são textos que têm um uso social e que têm uma certa estabilidade. Uma fofoca, por exemplo, a pessoa normalmente começa, ela te fala assim, nossa, eu nem te conto. A pessoa te fala, nem te conto, você já sabe, vai me contar uma fofoca. Então, tudo isso é parte. E nós temos, em si, pensando, então, tentando unificar as ideias, a seguinte coisa. Um texto
é, em si, aquilo que tem comunicação entre emissor e receptor. Um texto só existe por meio de um gênero. Por quê? Porque o gênero é o texto real, que tem a função social, que tem uma certa estabilidade. E esse texto produz um discurso. Discurso é o efeito que o texto produz. Vamos tentar entender isso de uma forma prática. Vamos exemplificar. Vamos imaginar que você vá a algum lugar, qualquer religião, um católico, um evangélico. Você tem ali, por exemplo, imaginar um católico, tem um padre. Esse padre está fazendo um sermão. O sermão é o gênero textual que ele está produzindo. Agora, esse sermão vai ter um objetivo, por exemplo, te convencer a fazer alguma coisa. Então, se ele quer te convencer a fazer alguma coisa nesse sermão, que é o texto real, e ele te convence, vamos imaginar, esse é o efeito que o texto dele produz. Isso é o discurso. O discurso é o efeito que o texto produz. Por isso que eu não chamei de gênero discursivo, sim de gênero textual. Agora, vamos parar para pensar. Quando um padre quer me convencer de alguma coisa, ou um pastor, ao tentar convencer, ele está levando para uma tipologia textual, que chama dissertação. O texto dissertativo é o texto que tenta me convencer de alguma coisa. Então, vamos tentar entender o processo. O texto em si, ele é ali a forma de comunicação. Ele existe em termos reais por meio de um gênero. Você fala, olha, eu vou numa missa, tem um pedaço que é o sermão. Então, esse é o gênero, o texto real. O efeito que esse texto produz é o discurso. E isso está ligado ao objetivo que o texto tem. Se o objetivo é comprovar uma opinião, por exemplo, ou me convencer de alguma coisa, então esse texto vai ser de tipo dissertativo. Então, em outras palavras, a gente pode dizer que um tipo narrativo, por exemplo, que é o que conta a história, ele vai conter vários gêneros reais, como a crônica, a fábula, a fofoca, o romance, a novela. Então, quando eu penso numa novela, nem que seja novela de televisão, não estou pensando nem no que está ali, em livros, não. Pensei numa novela de televisão. Uma novela de televisão, ela é um texto real em termos de existência. Não é real porque a história é real, mas em termos de existência. Então, é um gênero de texto. Agora, ele conta história. É diferente do objetivo, por exemplo, do boletim de ocorrência, que quer, a novela estava ali ao lazer, o boletim de ocorrência quer dizer o que aconteceu, mas de todo jeito conta a história. Então, eles vão ser do mesmo tipo que é a narração. Então, a narração, ela não é um texto real, ela é um conceito. Às vezes eu estou dando aula, a pessoa fala, Rafaela, você está ensinando a narração, por que você não está falando da crônica? A crônica cai tanto? Porque a crônica é um tipo de texto. E a crônica é um gênero de texto e não um tipo. Já a narração é um tipo. Quando se fala em gêneros, nós temos autores que chegam a falar, gente, em mais de 4.000 gêneros. Por quê? Porque o texto não é o real, ali, o gênero não é a realidade. Então, tudo é um gênero de texto. Um quadro, uma estrutura, por exemplo, barroco, o surrealismo, você está analisando uma obra de Salvador Dalí, é um gênero de texto. Um programa de auditório, feito os que nós temos domingo, são programas que são gêneros textuais, porque são textos reais. Cada um tem um objetivo, um efeito que ele quer produzir em você. E isso vai me levar para um conceito, que é o conceito de tipo, que são só 5. Então, a gente acaba estudando primeiro os tipos textuais. Por quê? Porque se eu analiso como é uma narração, eu vou estar abrangendo aí o que a crônica tem, o que o conto tem, o que a fábula tem. Depois é só a gente especificar alguns detalhes para facilitar. Mesmo assim, tem um outro fator importante a ser pensado. Quando se fala em gênero, se fala em contato. Como que eu vou saber a diferença de um editorial para um artigo de opinião? Se eu tiver contato com o jornal, se eu tiver contato com a revista, e eu souber que, apesar deles terem uma estrutura muito próxima, muitas vezes igual, o editorial tem ali a assinatura e opinião do editor da revista. Muitas vezes nem assinado, é a revista, é o jornal. E o artigo de opinião é feito por qualquer um dentro daquela revista, mas não pelo editor. Isso a gente só aprende tendo contato. Os tipos a gente consegue ensinar, teorizar, porque eles são conceitos, são criações que a gente faz para poder ensinar. Os gêneros não. Os gêneros, eles dependem um pouco mais do nosso contato com o mundo. Às vezes, você nunca fez uma ata na vida. Aí você arruma um emprego novo, de secretária, e você vai ser obrigada a produzir. As primeiras atas serão mais difíceis, depois você começa a fazer aquilo com mais facilidade. Porque o gênero é isso. O gênero é você ter contato com ele. Então, nós começaremos com a ideia do tipo.